Imparcial de volta, tava com saudade? Imparcial voltou e é o Imparcial especial de férias. Eu sou Marcos Alexandre e vou estar com você durante 1 hora batendo aquele papo, sempre com imparcialidade e com mais leveza. Você percebeu que o estúdio ainda está preto, escurão, mas com aquela leveza. E eu quero que você já comente aqui, porque em março a gente vai lançar a nossa 9ª temporada. Eu quero que você comente quem você quer que seja entrevistado na mesa mais imparcial do Brasil. Imparcial é jornalismo com seriedade. Você pode acessar o portal imparcial.com.br, ficar sempre ligado nas principais pautas do Brasil e do mundo. E nesse Imparcial especial de férias, eu tenho uma honra de receber, e quando eu falo isso, eu não falo com hipocrisia, nem sendo demagogo, eu falo realmente de coração e emocionado de receber ele que foi preso por amor ao evangelho 3 vezes no Brasil, foi perseguido, tem mais de 4 décadas servindo ao Senhor, acho que é 4 ou é 5, ele vai falar sobre isso, é líder global de uma das maiores denominações religiosas do mundo, a Casa da Bênção, na qual eu faço parte, tenho a honra de fazer parte com a minha família. Recebo na mesa mais imparcial do Brasil, nesse Imparcial especial de férias, o apóstolo Jair de Oliveira. Seja bem-vindo, apóstolo. Muito obrigado, meu querido irmão e amigo, pastor, jornalista, companheiro. Uma alegria estar aqui com você neste programa tão conceituado, que desfruta aí de uma grande audiência, o Imparcial. Estou aqui à inteira disposição para responder às suas perguntas inteligentes, como sempre, e falando com os nossos milhares de telespectadores. E o senhor sabe que, apesar dos filósofos dizer que a imparcialidade é uma utopia, e eu acredito que seja também, mas a gente tenta chegar pelo menos no meio termo, né? No respeito, mas a gente sabe que todo mundo tem seu lado, seu ponto de vista, e é essa a história do Imparcial, apóstolo Jair. Há 8 anos já fazendo programa na web, programa na TV aberta e sempre com convidados que realmente têm a acrescentar em nossa sociedade. Que bom, muito obrigado pela iniciativa, muito importante. E vamos que vamos, apóstolo. Nós temos um vídeo que a produção preparou para falar um pouquinho sobre a sua história. Eu queria que colocasse na tela agora, viu, pessoal, esse vídeo que fala um pouquinho sobre a história do nosso apóstolo Jair de Oliveira. Fique ligado. Sejam todos muito bem-vindos ao Imparcial especial de férias. Hoje começamos com tudo, trazendo histórias que inspiram e convidando pessoas incríveis para dividir suas trajetórias conosco. No programa de hoje, temos a honra de receber um líder espiritual que há mais de 50 anos tem conduzido milhares de pessoas a uma vida de fé e transformação. Ele é o líder global do Ministério Casa da Bênção, uma denominação com 60 anos de história e um exemplo de dedicação ao próximo. Estamos falando do apóstolo Jair de Oliveira. Nascido em Campo do Meio, no estado de Minas Gerais, em 1952. Jair de Oliveira é filho de João Fagundes de Oliveira e Edvirges Bandon de Oliveira, sendo o 4º de 6 irmãos. Casado com Maria das Graças Diniz de Oliveira, ele é pai de 4 filhas, Raquel, Keila, Ana Paula e Priscila. Além disso, é avô de 5 netos e tem grande carinho por seus genros, os pastores Márcio e Alexandre. O apóstolo Jair de Oliveira tem sido um pilar de liderança e fé não só no Brasil, mas também no exterior, à frente do Ministério Casa da Bênção. Ele tem dedicado sua vida à missão de espalhar uma mensagem de amor, esperança e transformação, alcançando inúmeras vidas ao redor do mundo. É com imensa alegria que abrimos a nossa temporada de férias do programa Imparcial, recebendo na mesa mais imparcial do Brasil, o apóstolo Jair de Oliveira. Uau, haja coração. Só com essa abertura, Marcos, você já me deixou aqui profundamente sensibilizado e emocionado. Eu te peço perdão que eu não sei se eu coloquei as fotos das meninas todas, eu não encontrei, não sei se está todas nessas imagens, mas as meninas me perdoem, suas filhas, se está todas aqui, senão nós vamos dar um jeito de colocar nas imagens, viu? Muito bom, muito bom. Apóstolo, parabéns pela equipe. Antes de falar um pouquinho sobre a figura religiosa do apóstolo Jair de Oliveira, essa figura ministerial impactante do Brasil, eu queria entender quem é o Senhor. E agora eu não pergunto quem é o apóstolo Jair. Quem é Jair de Oliveira? Uma pessoa muito simples, conforme o vídeo que vimos. Eu vim de uma família paupérrima, lá do interior de Minas, Três Pontas. Reconheceu a cidade? Na verdade, eu nasci em Campo do Meio, foi bem apresentado, né? Ali é Campo do Meio, você viu aquelas imagens. Campo do Meio. Com 6 anos de idade, nós mudamos para Três Pontas, que era uma cidade um pouquinho melhor, buscando melhores dias. Meu pai, um homem muito simples,
padeiro por profissão. Uau. Primeiro agricultor, Uau. depois padeiro, em Três Pontas. E ali eu fui criado, né, com muita simplicidade, com muito trabalho. Meu pai é um homem muito Trabalho simples. na roça mesmo, na roça. lida? Trabalhei em plantação de café, corte de cana, todo trabalho humilde, Marcos, que você pensar, até os Sim. meus 16 anos eu exerci. Meu pai dizia assim, Jair, você quando nasceu, a parteira disse, você é homem. Olha a filosofia do meu pai. Com 8 anos de idade, ele dizia pra gente, olha, comida não falta, mas você quer um sapatinho novo? Você quer ir para matinê assistir o Tarzan? Uau! Vá trabalhar porque a parteira diz que tu é homem. Então você imagina. O senhor mais velho dos 8 irmãos? anos de idade. Não, eu sou o penúltimo. Penúltimo. O bispo Daniel, que é Sim. nosso pastor lá na Bahia, Sim, sim. é o caçula. Sim. Eu sou o penúltimo de 6 irmãos. Os outros irmãos estão conosco ou já estão com o Senhor? Eu tenho ainda uma irmã que continua morando entre duas, é a verdade. Porque eu tenho 3 tipos de irmãos, Marcos. Eu tenho Sim. irmãos por parte de pai, Sim. por parte de mãe Sim. e irmãos legítimos de pai e mãe. Uau. Porque meu pai e minha mãe têm uma história linda. Eles namoraram, se conheceram quando eram adolescentes, se amavam, mas Campo- por em uma Campo do razão Meio, ou isso em Campo do Meio. Campos Gerais. Campos Gerais. Você tem Campo do Meio, Campos Gerais, Três Pontos, Santana da Vargem, aquela Sim, região sim, lá. sim, sim. Né? E aí, por uma razão ou outra, não deu certo. E ele casou com outra, ela casou com outro. Ambos ficaram viúvos Uau. e depois reencontraram e casaram. Uau, história de novela. Então eu História de tenho irmãos novela. só por parte de mãe, Uau, só por parte de pai e irmãos legítimos Olha. por pai e mãe. que legal. E o quarto tipo que é irmãos na fé. Então o senhor é mineiro. Mineiro. E você acredita que eu pensava que você era paulista ou era lá de Santa Catarina? É por causa do sotaque, eu ainda tenho carne. Então eu vou colocar já vou colocar o senhor numa... Sou de Minas, pega o sotaque Vou colocar o de senhor São na Paulo. fria aí. Eu quero falar o seguinte. E aí, o pão de queijo é de Minas ou de Goiás? Olha, eu acho que é de Minas, viu? Será? Não sei Frango não, com hein? quiabo, pão Sei de não. queijo. O piqui, cara. O piqui. O PQ é de Goiás. Ó, se eu chamar às vezes o senhor aqui de cara, não é falta de respeito não, Não, tá? imagina. É a forma que a gente faz a entrevista. Fica tá à bom? vontade. Apóstolo, então o senhor, desde a sua infância, o senhor já trabalhava na lida, ajudando a sua família. Então dá pra ver que sua família é uma família simples, né, batalhadora. E aí o senhor começa a sua adolescência ali em Minas Gerais. Isso nós estamos falando do quê? 1960 e... 68 chegou. Então, pós-ditadura ali, ainda estava naquele regime militar? Pós-ditadura, exatamente, um pleno regime militar, né? Uau! Naquela época, o presidente quem era? Médici já tinha passado, estava no Geisel, exercício do mandato do presidente Geisel, né? Uau. 68, Sim, foi quando sim. eu tive o encontro com Cristo, Então, que é um outro lado da história. E aí onde eu quero chegar? Então a gente conhece o Jair de Oliveira, um jovem simples. Antes de falar do seu ministério, qual era o seu sonho na sua adolescência profissional? O que o senhor sonhava em Você ser? tocou num ponto-chave. Eu sempre fui apaixonado pelas Forças Armadas. O senhor queria servir a Eu a queria nação? ser oficial da aeronáutica. Uau! Eu cheguei a fazer um curso preparatório, né, lá Se em eu falar um negócio pra você, você Guaratinguetá. acredita que eu também é meu sonho também? Com 16 anos, eu deixei Três Pontas, fiz uma viagem de menor, pela primeira vez para São Paulo, lá no ginásio Ibirapuera, fui fazer uma prova, né, um teste. Eu havia Uau. feito um curso preparatório Sim. por correspondência. O meu sonho era vestir aquela farda azul e ser um oficial da aeronáutica. Fiz uma excelente prova, Marcos. Quando eu voltei, 3 meses depois, chega na nossa cidade de Três Pontas a Casa da Bênção. Fins de 68. E foi um impacto. Então, antes de conhecer a casa, não chegar, calma. O senhor era religioso ou não? Independente de qual religião, catolicismo, que é catolicismo que imperava no Brasil. Muito né? religioso, muito. O senhor era de ir Sobrinho- na missa, de estar na missa. Não, sobrinho de padre, não é? Fui sacristão antes do encontro com Cristo. Então o senhor fez primeira comunhão, fez crisma, Primeira aquilo tudo. comunhão, crisma, mais do que isso. Eu morei aqui em Goianésia, aqui no interior de Goiás, Sim. estudava no colégio paroquial, morava na casa paroquial, Uau. exercia a função de sacristão. Abria Uau. a igreja, tocava o sino, ajudava 2 missas por dia. Isso com os meus 16 anos.
Depois volto para Três Pontas, Sim. é quando eu tenho um Então, encontro revelador. E agora a gente chega na Casa da Bênção. Então o senhor estava incluído no contexto religioso do catolicismo, né? Que naquela época ainda existia ainda aquele paradigma, diziam que eu não conhecia esse momento, mas o senhor pode falar, diziam que a igreja romana perseguia muitos evangélicos no Brasil. Cidades no Nordeste, eu já entrevistei pessoas que disseram que apedrejava as pessoas, perseguiam. Então o senhor sai de um contexto muito, entre aspas, radical religioso, aí de repente vem uma igreja, se instala na cidade. Tinha outra denominação lá? Outra igreja? Tinha algumas igrejas mais tradicionais, batista, metodista, Assembleia de Deus, pequenas. Já tinha esse paradigma, né? Então chega uma igreja que é gerada pelas tendas de libertação. Como foi que o senhor foi no culto? O que te levou aí para esse culto? Interessante. O meu pai na fé, que foi enviado pelo então missionário Doriel, na época a sede da Casa da Bênção era em Belo Horizonte, Sim. E ele enviou esse missionário João Batista, de saudosa memória, para Três Pontas. Uau. E ele era um homem assim dinâmico, entrou no programa de Rádio Clube de Três Pontas, meio-dia, naquele tempo áureo do rádio, sim. E alugou lá um imenso galpão que era servido para armazenar café, com mais de 1.500 metros quadrados, e depois de algum tempo no ar, ele começa a pregar e as multidões fluem, tanto de Três Pontas como de todo o sul de Minas. E o que me levou? A minha irmã estava enferma, ela foi a primeira a ir aos cultos, chegando lá, ouviu a palavra, recebeu a oração, e ficou curada. Ela tinha um lombinho grande no braço. Sim. No outro dia de manhã, ela levantou, foi fazer a sua higiene pessoal e quando olhou o lombinho, o caroço, havia desaparecido. Ela me chamou, eu lembro disso. Jair, olha aqui. Você lembra? Era grande. Eu fui ali no culto. O pastor ungiu. E o caroço sumiu, até rimou, né? Chamava culto também. Ungiu e rimou. Chamava concentração de fé. Concentração de fé. História Aquilo da igreja. despertou a minha fé. No primeiro momento eu disse, mas como? Isso não pode acontecer. Uma outra religião. Nós aprendemos que esse pessoal... Heresia, tem coisa errada aí. Heresia, são os bodes e etc. Chamavam de bodes, verdade. Bode. Eu ia falar sobre de bode. Naquela época apedrejava igrejas, os crentes não eram sepultados nos cemitérios oficiais dentro isso eu não sabia. Não era sepultado? Não era. Naquela época não tinha 2% da população evangélica. Um pouco antes, a perseguição era muito mais cerrada. Sim. Não é? Nós estamos falando ali do segundo momento de avivamento no Brasil, né? Exatamente. Começa com segunda a onda. É a segunda onda no Brasil. Então era pesado mesmo, realmente. Era muito pesado. Então o senhor vai para essa concentração de fé, e aí o senhor entra lá e o senhor vai... primeira vez. O senhor vai como curioso, tipo assim, vou ver que trem é esse. Com 16 anos, enquanto eu aguardava o resultado da prova que eu havia feito para a aeronáutica, fui lá, falei, vou ver, minha irmã foi curada, essa multidão pertinho da minha casa, quem tá uma quadra da casa tão humilde que a gente morava, acontecendo aquele movimento. Quando eu cheguei, fiquei na porta, devia ter umas 1.500 pessoas, João Batista pregando, usou o texto de João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falou com uma unção do Espírito Santo, de tal forma que naquela hora a palavra caiu no meu coração. O Espírito Santo que convence, que vivifica. Naquela hora eu tive uma experiência com Deus. O Espírito de Deus entrou no meu espírito, vivificou. Como diz a galera jovem, é aquilo que a Bíblia chama de regeneração. Me pegou na primeira. Uau! E aí o senhor foi lá, confessou... Aí eu passei a frequentar os cultos, foi um processo assim paulatino, né? E a sua família, apóstolo, como foi a reação? Porque se o senhor estava no catolicismo, eles também deveriam ser muito religiosos. Revolta total. Total? Revolta total. Parte do meu pai, né? Do padre que era irmão do meu pai. Não, então o padre era irmão do seu pai? Irmão do meu pai, era meu tio, com quem eu trabalhei aqui em Goianésia como sacristão. Então o senhor tinha tudo para ser padre? Tinha tudo. Uau! Quando ele soube que eu e Daniel, especificamente, havíamos convertido, na linguagem deles, mudado de religião, ele ficou assim, muito revoltado. Uau. Foi lá e fez uma algazarra, levou o Daniel, que tinha 14 anos, eu 16, ela mais novo, 2 anos, internou num colégio lá no Rio de Janeiro,
como que quase que um sequestro. Então foi uma quebra de paradigma, né? Foi uma coisa horrível, foi. Uau. Mas uau. Deus pôs as mãos e a coisa E aí foi o senhor caminhando. começa a se relacionar, né, com Cristo, com a fé, com a igreja. E como foi seu primeiro passo ministerial? Porque o senhor é considerado um dos maiores implantadores de igrejas, não só da Casa da Bênção, mas do Brasil, não é? Um grande evangelista. Eu estudei sobre o senhor no seminário. Então estou com o seu livro aqui, Uma Vida Plantando Igreja, né? A implantação de igrejas no Brasil. Como foi seu relacionamento com o ministério, com o chamado? Porque você foi chamado à conversão, certo? Exatamente. Se converteu. E agora, para o chamado, como foi? Olha, o chamado, você sabe que ele pode, biblicamente, acontecer de duas formas. Um ato muito sobrenatural de Deus, você pegando o exemplo de Moisés, o exemplo de Isaías, do próprio apóstolo Paulo, ou ele pode brotar gradativamente, Ser gerado no Espírito. ser gerado no Espírito e despertar uma paixão, né, por executar algo no reino de Deus. Comigo foi paulatino. Assim que eu me converti, eu me ofereci como voluntário para varrer a igreja, para lavar os banheiros, carregar a pasta do meu pastor. Ele chegava e tinha uma Kombi, eu lembro disso. Eu ia lá, abria a porta, apanhava a sua pasta, levava. Isso foi gestando uma amizade muito grande e eu voluntariamente comecei a auxiliar, né? A gente não teve oportunidade, naquela ocasião, de fazer um curso regular de teologia, né? Posteriormente, a gente fez e veio aprimorando, e a vida cristã é uma vida de aprendizado. Na verdade, você continua estudando e aprendendo. Mas na época eu não tive oportunidade. Eu era um homem muito simples, mas de muita fé. Né? Era na base do jejum, da oração e da leitura da Bíblia. O tripé que promoveu o crescimento espiritual. Eu acho que essa nossa geração de hoje, mais os jovens, a geração Z, precisa desse tripé, viu? Mais oração, mais leitura da Bíblia e mais jejum. E eu tô gordinho, tô tentando jejuar mais, gente. Eu tô preocupado, meu apóstolo, que a porta do céu é estreita, nós temos que jejuar para diminuir e passar por ela. Brincadeiras à parte, nós vamos falar um pouquinho sobre a faculdade de Mauá. Eu faço direito na Mauá, viu, apóstolo? Que bom. Já fiz jornalismo e agora tô fazendo direito também para aprender, né, sobre a justiça, sobre tudo, para trazer mais conteúdo para vocês. Então, você quer uma faculdade realmente de qualidade? Procure a Faculdade Mauá. Nesse vídeo que vai passar agora, você vai ficar ligado que realmente é um investimento, é a melhor faculdade de Brasília. E tem medicina agora na Mauá, hein? Então, vem com a gente. Mauá, Águas Lindas, sempre é a melhor faculdade do estado de Goiás. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já se perguntou onde quer estar daqui a alguns anos? Todas as respostas para essa pergunta nos levam a somente uma conclusão: preparação. A Faculdade Mauá de Águas Lindas de Goiás te prepara para o futuro, ofertando mais de 10 cursos superiores. Infraestrutura de ponta e profissionais capacitados são os pilares desta instituição. Tá esperando o quê? Eu sou Mauá e você pode ser também. Entre em contato conosco. Faculdade Mauá, ensino superior. Bem superior! Bem-vindo ao mundo da beleza e do bem-estar, onde a confiança e a autoestima se encontram. Apresentamos a você a Clínica Maiara Brito Estética, o seu refúgio para alcançar a beleza que você merece, tanto facial quanto corporal. Deixe-nos cuidar da sua pele com nossos tratamentos faciais de última geração, que rejuvenescem, revitalizam e restauram a luminosidade da sua pele. Desde limpezas profundas até terapias avançadas de anti-envelhecimento, sou especialista em estética facial e estou aqui para cuidar de você. Clínica Maiara Brito Estética, onde a beleza encontra a confiança. Apóstolo, e saindo um pouquinho do ministério, que eu acabei de falar sobre a Faculdade de Mauá, o senhor procurou alguma formação fora religiosa ou não? Só se dedicou ao ministério? Não, só dediquei ao ministério. Só o ministério. Então sua vida todinha... A paixão foi tão grande, a vocação Sim. tão extraordinária,
né, conforme Mas o senhor eu não disse. tem nada contra o pastor se estudar? Não, pelo contrário. Porque tem líder que tem, né? Eu sou incentivador, nós não fazemos Sim. apologia à ignorância, seja secular, teológica, não é? Sim, sim. Com certeza. As Perfeito. pessoas são transformadas pela educação. É importante que até para ter... Você vê lá a Coreia do Sul, né? Meu Deus. Até na década de 30 era um dos países mais pobres do mundo. Sim, sim. Através da educação, hoje é a terceira potência mundial. Apóstolo, então o senhor começou a se envolver no voluntariado da igreja, e aí quando foi que o senhor partiu para o campo? Que o pastor falou assim, agora você vai abrir uma célula, um culto no lar, como foi isso? Interessante, pois não. Bom, eu fui batizado nas águas um ano depois da conversão, lá em Certo. Três Corações, Sim. pelo saudoso missionário José Roberto. Então o senhor conheceu Jesus em Três Pontas? Em Três Pontas, fui batizado em Três Em Corações, Três Corações. pelas mãos, Pertinho ali, quantos quilômetros de um lado para o outro? É longe? É longe? 60 quilômetros. Pertinho. Pertinho. Sim. E foi o missionário José Roberto que me batizou e que me conduziu a Belo Horizonte. José Roberto é o pai do missionário Moisés. Moisés. Sim, Foi sim. ele que me apresentou ao então missionário Doriel de Oliveira, Ah, o senhor não conhecia em ainda Belo Horizonte. o Até missionário. então, não. Um ano e 3 meses, aproximadamente, após a minha conversão, que eu tive o primeiro encontro com o missionário Doriel, né? Ele era retado assim? Aí igual o que era? que acontece? Ele chama o Wilson, O né? bispo Wilson. O bispo Wilson Fala hoje, grosso. que era pastor Ah. em Santa Luzia, cidade da região Ele é metropolitana uma de figuraça, BH, o bispo Wilson. e disse, Wilson, toma conta desse menino. Eu muito tímido, né? Franzino, acanhadinho lá no canto, e o Wilson foi o meu discipulador. Então eu tenho 4 homens na minha história Referenciais. que me abençoaram muito. Primeiro, João Batista, que me ganhou, José Roberto, que me batizou, apóstolo Doriel, que foi meu mentor, né, meu Sim. pastor durante 45 anos, mas antes dele o Wilson, que foi o meu Barnabé. Quer dizer, essa figura bíblica que apresentou Saulo à igreja, né, que veio Sim. se tornar o grande apóstolo Paulo. E aí o senhor conheceu o apóstolo Doriel em Três Pontas, é isso? Ele era retado assim mesmo, igual a gente conheceu? Porque Era mais, retado. Marcos, era. Ele, quanto mais jovem, usava um bigode bem saliente, muito elétrico. Era bigode mexicano, né? Isso, muito Mexicano dinâmico. eu Meu lembro, Deus, o eu vi as apóstolo fotos. Doriel, desde que eu o conheci, é uma figura assim, marcante, uma personalidade muito forte, um líder nato E e aí cheio do poder de Deus. Então, o senhor vai para Três Pontas, começa a ser discipulado pelo bispo Wilson, ali naquela região, e quando o senhor vai para o campo, quando o senhor começa a trabalhar, tipo assim, porque é uma coisa, exemplo, eu já pastoreei algumas igrejas, e a primeira me deu um frio na barriga terrível, é um medo terrível. Então, como foi a primeira vez para o senhor? Não, a primeira mensagem que eu preguei, eu lembro até hoje, foi a tentação de Jesus. Eu falei todo aquele capítulo 4 do Evangelho de Mateus em 3 minutos. Uau! Tremendo, apavorado. A segunda foi a parábola do semeador, já foi melhorando, já ocupei uns 5 minutos, né? E daí por diante. E o dom natural vai fluindo, né? A unção de Deus. Isso foi as primeiras vezes que eu Sim. falei algo em público. Programa de rádio, João Batista tinha um programa de rádio, eu fui discipulado do estúdio de rádio também, né? Uau! Era um programa... Então, o senhor ama rádio também? Amo, comunicação, rádio, televisão, né? Eu tive no ar durante muitos anos, na TV, né? Lá no estado do Espírito Santo, emissora de rádio. Cristo a sempre verdade gente que liberta, né? Cristo a verdade que liberta. Eu já ouvi falar. Qual a primeira igreja que o senhor implantou? Ok, vamos lá então. Foi antes Primeiro- de pastorear ou foi depois de pastorear a congregação? Assim que eu fui para Belo Horizonte, eu fiquei cooperando com o pastor Wilson em Santa Sim. Luzia e Vespasiano. Sim. Né? De lá nós fomos para Juiz de Fora. Ele era o líder e eu o auxiliar. Vespasiano, Santa Luzia, Juiz de Fora. Sim. Estando em Juiz de Fora, por uma revelação, por algo sobrenatural, arrebatamento de um irmão que estava presente no culto de oração, Uau. Deus mostrou uma cidade onde eu deveria plantar a primeira igreja. Conselheiro Lafayette, Conselheiro a Lafayette. 90 quilômetros de BH. Ainda tem igreja lá ainda, Casa da Tem Bênção? muitas igrejas, a partir daquela semente Uau. que eu plantei em 1970.
1970. O senhor já era casado? Não, era solteiro. Era solteirão. Nessa ocasião, eu converti com 16. Nessa ocasião, eu tinha 18 anos. Então, deixa eu fazer a pergunta. O senhor é bonitão, tá tudo arrumadão. O senhor era paquerador? Fala pra nós. Se não quiser contar, como é que era a situação? Conta pra nós. Não. Veja bem, eu tinha... Isso é muito interessante para todos os jovens que estão iniciando, seja qual for a visão, sim, a vocação, o chamado. Se você tem um alvo, você precisa focar nele. Sim. E eu tinha um alvo, ser um pregador do Evangelho, ser um pastor com ministério aprovado. Então eu fiz um propósito no meu coração de não me envolver, de não namorar, de não brincar com sentimento de filha de ninguém. Se fosse para namorar, para casar. Exatamente. Até que eu tivesse convicção que fosse aquela, então a gente casaria no menor espaço de tempo possível. Pô, então eu passei 8 anos. Muita irmã que chorou por causa disso. Veja bem, Marcos, eu fui pastor solteiro 8 anos, sem me envolver com e nunca ninguém. Deu problema para ninguém. Não, a moçada, claro, eu jovem, pregador, porque multidões, apóstolo Jair, o que comunicando, o que tem de pastor eu corria. O que tem de pastor Jorge pregando no Brasil, que gosta de um rabo de saia, meu Deus, meu irmão. Pois infelizmente, tantos escândalos por aí, não é? De isso faz muito mal para a obra de Deus, isso causa muitos escândalos. Então, pela graça de Deus, eu me mantive 8 anos solteiro, sem namorar com ninguém. E aí, quando tive convicção com quem era, essa também seria a sua próxima pergunta. Mas calma aí, mas isso foi depois que o senhor começou a implantar a primeira igreja em Lafayette, não é isso? Aí o senhor vai para Lafayette e implanta a primeira igreja Casa da Bênção lá. Primeira igreja em Conselheiro Lafayette, exatamente. Houve milagres lá? Como é que foi essa implantação? Abalou a cidade. Eu, muito jovem, 18 anos, usei a como estratégia da comunicação. Enfoguetado. Entrei na rádio primeiro, 30 dias no ar. Cura divina, testemunho de vidas transformadas. Cristo é Verdade que Liberta também, o programa? Família. Não, naquela época era A Voz da Salvação e Cura Divina. Homem, você tem uma memória boa, hein? Gente. Rádio Clube de Conselheiro Lafayette, no bairro Carijós. Uau, aí o senhor fazia o programa todo dia lá? Todos os dias ao vivo. E aí chamava todo mundo para a igreja? Durante 30 dias. Depois chamamos para a primeira concentração de fé. Alugamos um salão, sim, milagre, sem dinheiro, sem avalista, né? E ali convocamos o povo para o primeiro encontro. A primeira já deu uma multidão que superlotou tudo, transbordou de gente lá para a rua, e Deus começou a operar, porque é promessa, né, Marcos? Sim, onde se prega o evangelho, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e etc, etc. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, dentre outros, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, mediante os sinais, prodígios, maravilhas, a cidade foi abalada. O comentário espalhou por todo Lafayette, cidades vizinhas, e foi, assim, um avivamento. Uau! Foi lá que eu sofri a primeira perseguição. Vamos falar sobre isso agora. Você está acompanhando o Imparcial especial de férias, com o apóstolo Jair de Oliveira, líder global da Casa da Bênção. Casa da Bênção, que tem mais de 50 anos. Eu estou aqui com o livro do Jubileu. Na verdade, a Casa da Bênção tem quantos anos hoje, apóstolo? Ela nasceu em 64, 60 anos. 60 anos. Então, a Casa da Bênção com 60 anos, nós estamos entrevistando hoje, recebendo na mesa mais imparcial do Brasil, o apóstolo Jair de Oliveira. Apóstolo, então, aí o senhor começa a implantar a igreja em Conselheiro Lafayette, um avivamento acontece naquele lugar. E aí, onde é que surge aí a missionária? Quando é que surge aí a missionária? Conta como é que foi. Olha, eu sei que você passa por muita entrevista, o pessoal pergunta, isso aqui não, eu quero saber das coisas que eles não perguntam. Então, como é que foi aí com a missionária? Conta pra nós. Bom, não esconde nada, hein, apóstolo? Conta pra gente. Vamos lá. Então, ela converteu nessa ocasião, quando eu abri. Aí ela converteu em Lafayette. Ela é de Conselheiro Lafayette. Uau! Exatamente. Eu não sabia. E ela começou a demonstrar interesse, etc. e tal. Mas ela mesmo dá o testemunho dela dizendo, eu namorei sozinha durante 4 anos. Como assim? Sim, ela passou a gostar de mim, ter algum sentimento, mas não havia correspondência, né? E ela é séria, né? Era muito sério. O senhor é mais tranquilão, o senhor é mais... ela é igual minha esposa, séria, fechada. Exatamente. Então ela passou a fazer parte da mocidade, né? Converteu de verdade, não foi para lá só por minha causa, ter uma experiência com Deus. Fiquei em Lafayette 2 anos, solteiro. De lá fui para São João del Rei,
para fazer o mesmo processo de Sim. plantação da igreja. Sim. São João del Rei foi outro movimento extraordinário, né? Fiquei por lá 2 anos em Lafayette, 2 anos em São João del Rei. São João del Rei, Deus deu um comando, uma direção para Governador Valadares, Sim. lá no leste de Minas, Certo. e lá, de igual modo, fizemos a plantação da igreja, né, naquela região, que hoje expandiu por todo o Vale do Aço, Vale do Mucuri, A igreja lá é forte, né? Vale do Jequitinhonha, são mais de 150 igrejas Sim. naquela região hoje. Sim, sim. E aí, mas aí, como é que foi? O senhor não falou, você tá Agora, saiu pela tangente. Você tá saindo pela tangente. Eu quero saber como é que foi a Missionária Graça. São João del Rei, Valadares, só entrou no circuito. A Missionária Graça. Certo? Quando eu era pastor em Governador Valadares. Antes de falar da Missionária Graça, tem a perseguição que foi em Lafayette. Sua primeira perseguição, não é isso? Foi. O senhor foi preso 3 vezes 3. por pregar o evangelho. Exatamente. E como foi essa prisão, a sua primeira prisão lá em Conselho Lafayette? Uau! Você sabe que naquela ocasião, eu já disse, não havia 2% da população evangélica. No Brasil. Quando chegava um pastor, um missionário com tendas ou com grande movimento de cruzadas e arrebatava multidões, havia uma reação. Né? Com todo o respeito que nós temos às religiões, nós não fazemos nenhum tipo de ataque, de acusação à denominação, à igreja, à fé de quem quer que seja. Sim. Mas, devido ao grande movimento, havia, sim, despertava inveja, ciúme, alguma coisa desse tipo, não é? E eu fui, no domingo à tarde, estava eu pregando, no Centro de Conselheiro Lafayette, uma multidão, e nós tivemos o culto interrompido. Né? No meio do culto? No meio do culto. Chegada de um cidadão muito bem vestido, depois eu soube que era o delegado, com alguns PMs, e deram voz de prisão. De uma forma arbitrária. Não é? E aí nos levou na Rádio Patrulha. Ligou lá o au-au, você imagina. Como se fosse um bandido, como se alguém estivesse cometendo algum delito, quebrando alguma lei, algum princípio. Né? E aí nos levou, eu e o copastor que estava comigo. A multidão circulou a Rádio Patrulha para não sair, eles jogaram para cima, levaram e nos colocaram no presídio, na cela. No presídio, junto com os outros? Na cadeia pública. Cadeia da delegacia, né? Exatamente. Sim. E como ficou a igreja lá, sem o pastor e o copastor? Olha, aconteceu o seguinte, veja bem, lá na cadeia nos colocaram na pior cela. Eu lembro que o delegado, fazendo interrogações, espancou o pastor que estava comigo. Em mim não tocaram. Tirou o cinto, aquela calça larguinha, eu estava magrinho, caindo, eu segurando. Aí ele gritou lá, cabo, bota esses 2 no xadrez. E o cabo perguntou, qual cela, doutor? Ele disse, bota na égua. A pior. Era a pior cela que tinha lá. Mas por quê? Com uma lama, Qual o com motivo gente da presa, prisão? com bêbado dormindo, nos jogaram lá. Qual o motivo da prisão? O que é? A acusação que eles diziam era curandeirismo. É a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Ariel, né? Basicamente isso, curandeirismo. Cura divina nunca foi curandeirismo. Nós nunca receitamos substância. Isso ficou quanto tempo? Não, volta na igreja. Porque orava para os doentes eram curados. Os perturbados, endemoniados eram libertos, os sintomas desapareciam. Então a acusação é de curandeirismo. Quanto tempo o senhor ficou preso com o seu copastor? Nós ficamos 24 horas, porque a igreja organizada, o nosso procurador na época, saudosa memória... Qual o nome do seu copastor? Era do seu copastor? José Hilário. José Hilário. Exatamente. Aí o nosso procurador de Belo Horizonte foi a Lafayette, apresentou a documentação da igreja, mostrou para o delegado que nós não éramos aventureiros, que nós pertencíamos a uma entidade organizada e que a Constituição Federal defende a liberdade de crença e que o país, apesar na época ser regime militar, mas era democrático. E no outro dia fomos colocados em liberdade. Eu li aqui. Mas com esse fato, Marcos, a igreja cresceu mais, porque a notícia espalhou. Aí o pessoal ficou curioso e ela sabia o que era. Exatamente. O pastor que foi preso e conhecia Jesus, que é a verdade que liberta, e era liberto. Exatamente. Apóstolo Jair, aí aqui nós temos, eu li um pouquinho do seu livro e eu vi uma parte tocante, inclusive o senhor falou dos cultos na catedral, que seu pai chegou a dar uma palavra dura para o senhor nesse momento. Foi. Ele ficou impactado, lógico, mas como foi a reação da sua família à sua primeira prisão por amor ao evangelho?
Na verdade, eu confundi a primeira com a segunda. A primeira Sim. foi em Varginha. Ah, então você tá... Lafayette foi a segunda. Então a primeira você ficou quantos dias na Eu disse prisão? a primeira porque foi quando eu estava exercendo o ministério. Então a primeira foi que você ficou mais tempo na... É. Em Varginha foi a primeira quando eu estava auxiliando meu pai na fé. Eu era de menor ainda, com 17 anos. Certo. Então essa é que o senhor ficou mais tempo. Essa eu fiquei 11 dias. 11 dias. Então essa daí, apóstolo, o senhor é um adolescente. Isso. Não é? Mesmo que o senhor tivesse uma experiência muito grande com o Espírito Santo, o senhor estava começando na sua fé. Não deu vontade de desistir quando o senhor estava lá dentro? Falar, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou aqui. Como foi esse seu relacionamento psicológico, emocional com a prisão e também com a reação da sua família? Foi dramático, não é? Um menino do interior, um pai trabalhador, uma família muito simples, e eu auxiliando o meu pai na fé. Isso foi em Varginha. Era uma família séria sua, né? Uma família muito séria. Muito séria, conservadora, né? Pessoal religioso, tradicional. Meu pai nunca tinha entrado numa delegacia, né? Um homem e muito foi para simples. buscar o senhor? Foi para me buscar, né? Uau. E aí, nessa primeira, o meu pai na fé, né, que era o pastor principal, foi conduzido e eu estava auxiliando, fui levado, né? Ele ficou, na ocasião, detido, preso 2 meses e eu 11 dias. 5 dias na grade e 6 dias na sala livre. No dia que eu fui liberado pelo juiz é que foi dramático. Mandou chamar meu pai, que até então era de menor. Sim. Lafayette eu já era de maior. 17 anos eu tinha. 17. Exatamente. E aí ele disse coisas horríveis para o meu pai, né? Palavras ofensivas. E disse, esse moleque vai acabar no fundo de uma cadeia com esse negócio de pregar evangelho, de cura dos doentes. Coisa de crente. Isso é charlatanismo, isso é curandeirismo, e aí por aí. E me liberou. Meu pai sofreu um drama, né? Uau. Voltando de Varginha para Três Pontas, ele olhou para mim e falou, e aí, Jair? Gostou? Olha o que você fez comigo. Você deixou a religião dos seus pais, seguiu esse pregador, e agora? Olha o que eu ouvi, que desmoralização. Você vai ou não vai deixar isso? Eu falei, pai, com todo respeito, isso não. Eu aceitei Jesus. O Espírito Santo me vocacionou. E não são 11 dias de prisão que vai me desanimar. Uau. Os apóstolos foram presos, perseguidos. Jesus foi preso, açoitado, crucificado. E eu estou pronto para fazer a vontade de Deus, seja qual for a consequência. Como era o relacionamento do senhor com seu pai? Era legal? A partir daí, meu pai, ele viu que a decisão era realmente com convicção. Ele ficou acompanhando a evolução do meu ministério, né? E depois ele se tornou um admirador, incentivador. Antes da sua morte, eu pude orar por ele, com ele, e ele foi muito abençoado. Então aquela pergunta introspectiva, numa terapia, tá tudo resolvido dentro com o senhor em relação ao seu pai? Ah, tudo, com certeza. Uau. E sua mãe? A gente falou muito sobre seu pai. Sua mãe, como era sua mãe? Qual o nome Olha, dela? Eu perdi a minha mãe muito novo. Eu tinha 9 anos de idade quando a minha mãe partiu. Né? Uau. Era uma senhora trabalhadora, filha de italiano. Né? O senhor lembra da feição dela? Lembro perfeitamente. Né? Uau. Edvirges Bandoni de Oliveira. Glória a Deus. Né? Lembro da fisionomia dela. Com 9 aninhos ela partiu. Então, a o senhor minha cresceu... irmã mais velha Sim. foi a minha segunda mãe. Então o senhor cresceu com madrasta, praticamente? Não. Não. Meu pai manteve solteiro, viúvo. Viúvo. Já era o segundo casamento, ele já estava numa certa idade. Então ficou viúvo. Aí as minhas irmãs cuidavam da casa. A minha irmã foi a minha segunda mãe. E em falar em mulheres que são abençoadas, eu ainda quero saber aonde surge a missionária Graça. Que o senhor tá, gente, vai e volta e não fala. Aonde surgiu a missionária Graça e como foi esse primeiro contato? O senhor chegou nela, ela chegou no senhor, Deus falou pro senhor, como é que foi? Interessante, né? Ninguém pergunta isso, eu tô perguntando. Eu já sabia que ela gostava de mim, mas eu, muito sério... Quem falou? Quem foi o fofoqueiro que falou? Quem foi? Sempre a moçada, né? Você sabe que jornalista é um fofoqueiro regularizado, né? É igual o banqueiro, um agiota regularizado. Mas conta pra nós, como foi aí? A juventude falou, ó Jair, posso? Ó Jair. Então, aí você sabe, eu comecei a observar as virtudes dela, que eu queria... A minha ela oração... era de oração, cantora? O que ela fazia? Não, ela pregava muito, evangelizava muito.
era muito frequente nos cultos. E a minha preocupação como pastor era que eu preciso casar com uma moça que tenha a vocação Deixa eu como falar uma eu. coisa pro senhor. Se eu casar com uma que não tem a mesma vocação, eu vou ter problema, porque a minha vida pertence a Deus. Um dia sim, força de expressão, um período eu estou numa cidade, outro período em outra, Sabe tem que que eu ter acho- alguém com a mesma Sabe visão. o que eu acho tão bonitinho nela? Sério, eu fico observando. Ela tem uma preocupação com o povo. Ela sai, vai abraçando e fica olhando e quer saber quem. Porque tem pessoas que, não é que elas estão erradas, mas quando chega nesse patamar, porque se eu tenho centenas de pastores à sua exposição, ela tem centenas de mulheres à exposição, mas eu fico observando às vezes, ela sai da cadeira e ela vai lá ver se tá precisando de alguma coisa, e ela vai lá, abraça o irmão. Eu falo assim, gente, É extraordinário. não perdeu ainda aquela paixão por fazer a obra. Ela não quer só sentar na cadeira ali e receber um copo com água. Ela vai. O senhor tava pregando esses dias, eu sou muito observador. Aí tava tendo um barulho ali no pacto, muito grande, e o senhor pregando, e ela ali agoniada com aquilo, né? E ela chamou, irmão, vamos resolver isso e tal. Então ela tem esse zelo ainda pela obra de Deus. É uma mulher de Deus. Ela é mais velha que o senhor ou o senhor é mais velho que ela? Ela é mais velha que eu 6 meses. Certo. Praticamente a mesma idade. Então aí o senhor ficou sabendo que ela gostava do senhor. Exatamente. Eu, com aquela preocupação, eu preciso de uma pessoa com esse perfil, né? Então, eu comecei a orar e nasceu no meu coração, eu fui notando o mesmo sentimento. Eu pregando, abrindo igreja, solteiro. Quando eu casei, eu estava em Goiânia. Eu já tinha passado por Santa Luzia, Vespasiano, Juiz de Fora, Lafayette, São João del Rei, Governador Valadares. Tanta É gente que da nasceu o igreja. sentimento. Quando eu estava em Goiânia, depois que Tem muitos anos. houve a velho. convicção, Uns 4 anos aí. 8 anos solteiro. 8 anos solteiro. 4 anos eu sabia que ela gostava de mim, mas não havia o correspondente, porque eu estava focado. Sim. Quando ele disse, não, agora eu preciso. Aí eu fui Aí você chegou nela. orar, cheguei Conta como é que com foi. o pai. Eu quero saber. Eu quero saber, porque o pessoal quando entrevista as autoridades aqui, todo mundo quer saber, não sei o que não, eu quero saber disso. Como foi que o senhor chegou? Graça? É Graça o nome dela, né? É Graça. Conta pra nós. Maria como é que das foi? Graças. Dona Maria das Graças, como é que foi? Não fica vermelho não, apóstolo. Eu já quero fiquei saber. vermelho, Marco. Eu quero saber como é que foi que o senhor chegou na Maria das Graças. O senhor que parece que é galanteador, bonitão. Como foi que o senhor chegou na Maria das Graças? Como Não, foi? Eu nunca tive muita queda para isso, não. Mas teve que chegar. Teve que chegar, não entendeu? Até pra você dar uma dica pra quem tá nos assistindo, orar a Deus e chegar na varoa, né? Exatamente. Bom, eu cheguei com muita sinceridade. Falei, Graça, eu percebi que nasceu no meu coração amor por ti. Com essa voz aí. Com essa voz! Essa voz aí. Eu sei De galã da novela das 8. do seu sentimento por mim, né? E eu realmente estava aguardando o tempo de Deus e agora eu percebo que você é a pessoa preparada, né? As suas características, sua lealdade, fidelidade. Você está disposta a casar comigo? Já falei em casamento. Uau. Aí ela, meu Deus, e tal. E aí eu coloquei algumas condições. Sim. Falei, Graça, primeira coisa, você não está casando, não irá casar com um jovem comum. Eu sou um homem de Deus, chamado por Deus, não é? Poderá chegar em cidades, como aconteceu na sua cidade, da gente ser perseguido. Poderá e acontecerá transferências de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Você está disposto a caminhar comigo? Você promete nunca ser obstáculo no meu ministério? E fiquei olhando para ela, ela começou a chorar. Prometo. E eu tenho a mesma paixão. A família dela também Mesmo era chamado. uma família simples, a família dela também? Família, sim, o pai dela era ferroviário, né? E filha única? Da Vale do Rio Doce. Não. Ela tem várias irmãs. E como é que foi chegar no velho? Ela tem duas outras irmãs Sogrão. que são pastoras. Conta sogrão. Como é que foi pra chegar no sogrão? Eita, aí foi mais sério. Como é que foi? Ele servia a Deus Senhor também, o Osvaldo. sogrão? Servia a Deus? Ele ainda não. A mãe sim, o restante da família toda. Chamava Osvaldo. Eu abri o coração para ele, né? E ele, um homem muito simples, e ele ficou muito emocionado. Falou, meu Deus, a minha filha, pastor. Eu era muito conhecido na O que o cidade. pastor está ganhando? O que ele está trabalhando? O que ele vai fazer? Não, aí ele perguntou. Essa questão da sobrevivência, né?
que a gente ia proporcionar à filha dele. É uma pergunta normal de um pai, né? Sim, que criou com amor e carinho a filha, sim. e agora chega um pastor, pouco tempo da cidade, e pede a mão da filha em casamento. E aí eu preguei para ele, né? Falei, Oswaldo, Deus que criou os céus e a terra, ele é poderoso, nunca me faltou nada, nunca faltará nada para sua filha nem para mim. Vamos continuar. O senhor, várias E nós vamos fazer agora 50 anos de casamento. 50 anos? Bodas de ouro o ano que vem. O ano que vem. O senhor gerou centenas e centenas de igrejas no Brasil, gerou em Goiânia também, o senhor passou um tempo em Goiânia, certo? E se destacou na parte do evangelho no Brasil. O senhor fundou também... Quais as capitais, as cidades que o senhor passou? Olha, depois de Goiânia, sim. Nós fomos para Recife. O senhor esteve no Nordeste? Recife durante 13 anos. O senhor implantou Recife também? Naquela ocasião, nós não tínhamos nenhuma igreja em nenhum dos 9 estados do Nordeste. Lafayette é o quê? Sul de Minas? É norte de Minas? Lafayette é o quê ali? Leste de Minas. Então, o senhor esteve no leste de Minas, depois o senhor foi para Goiânia, certo? Lafayette, São João del Rei, Valadares, BH também. Goiânia, BH, primeiro por ordem, BH sim. auxiliando. Sim. Santa Luzia, ao Sim. lado do pastor Vespasiano, Juiz de Fora, depois Lafayette, São João del Rei, Valadares, Goiânia, Recife, e aí expandiu para os 9 estados do Nordeste. E quando eu pensava que ia viver em Recife até Cristo voltar, o Senhor me deu um comando para deixar, na época, mais de 40 igrejas construídas, a sede muito grande, para ir para o estado do Espírito Santo começar do zero. Sim. E lá eu permaneci 35 anos. Uau. Até vir para Brasília, a terra abençoada. E é lá onde o senhor também tem uma história agora dentro da política, para a gente correr, que o senhor se elege como deputado federal, certo? Com uma boa expressão de votos, o senhor fica em um mandato e teve grandes conquistas ali, mas de repente o senhor vai e deixa a política. Eu me lembro dessa época, eu estava chegando na casa da bênção, e ainda estava, esse assunto ainda estava quente na época. Um deputado federal, o senhor tinha tudo para ser reeleito, de repente o senhor vai e deixa aquilo. Isso não é normal. E eu mais que trabalhei na política há muito tempo, isso não é normal, porque quem está lá dentro não quer sair. É verdade. Não é verdade? Quem está lá dentro não quer sair. Foi sobrenatural. Então, como foi? Isso também foi um chamado de Deus? Eu sempre... Primeiro, por que o senhor vai para a política? Exatamente. Eu sempre gostei muito da vida pública, né? Sempre acompanhei a vida pública. E o que me motivou era visualizei a possibilidade de ser mais útil ao reino de Deus, à classe mais sofrida do Brasil, né, no aspecto social, etc. E fiz essa incursão. Foi a vontade permissiva de Deus, não a boa, agradável e perfeita. Sim. Deus permitiu. Eu fui vereador em Vitória, na capital. Também, sim. Fui deputado estadual e depois deputado federal. Mas eu sempre tinha um conflito, porque o chamado dominante era para o público, o chamado dominante era para o ministério. E Deus permitiu. E eu tinha muitos conflitos. Quantas vezes eu estava no plenário, né, o Espírito Santo me perguntava, o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei para esse lugar. A política é algo nobre, quando pessoas vocacionadas encaram o mandato como um sacerdócio. O senhor acredita, apóstolo, o senhor acredita que um evangélico pode fazer diferença na política? Nesse sistema? Olha, é o seguinte, Coração, pastores vocacionados, não, no meu caso. No caso do bispo Rodovalho, que é meu amigo, meu irmão, ele vivenciou algo também parecido. Ele deixou, Deus chamou. Exatamente. Foi daquele moreno também que liberou uma palavra sobre o senhor. Como é o nome dele? Tem até um vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho, do pastor que liberou uma palavra profética sobre o senhor. É o Marlis Moro. Então, o Marlis Moro também falou com ele também, ele deixou a política. Exatamente. Então, há homens vocacionados para a vida pública e precisa ter gente séria lá. E a igreja precisa ter homens vocacionados, mulheres vocacionadas para a vida pública. Sim. Tem que ser sal e luz em todo segmento da sociedade. Eu vou ter que tocar nesse assunto. No meu caso, Deus permitiu e eu ficava inquieto, ficava assim, eu não tinha prazer. E aí, como foi esse start para o senhor deixar? Então, como foi? Deus também falou com o senhor para o senhor sair? Agora é hora, Jair. Tem que sair daí? Exatamente. Falou no meu coração. Falou no meu espírito de forma muito clara.
né? Porque Deus fala de diferentes formas. Sim. Fala através de uma profecia, de uma visão, de uma revelação, de uma palavra escrita. E o Espírito de Deus me incomodava, eu não sentia bem, eu exercia da melhor maneira. Mas quando eu saía deve ter ficado louco, e chegava no tudo. púlpito, ali era o meu habitat natural. Eu vou ter que tocar nesse assunto chato, mas envolve política. A Casa da Bênção é uma igreja institucional e que teve por muitos anos um pilar político muito forte, ao ponto de ter escândalos a nível nacional, que eu não vou tocar aqui, não há essa necessidade de constranger o senhor nisso. Mas, como se houvesse a questão da política e a religião? Tem muitas igrejas que elas vendem as congregações como um curral fechado. O artigo 5 da Constituição é rasgado, que eu e o senhor tem o direito de votar em quem nós quisermos, independente do clero, da religião, da crença ou da questão social. Apóstolo Jair de Oliveira, olhando nos seus olhos, por que o senhor saiu da política realmente? É porque a política e a religião não se mistura ou porque a política é um lugar de corrupção? Uau! Essa é uma pergunta contundente. É possível alguém cristão, vocacionado para a vida pública, exercer um mandato com honestidade, com integridade, como verdadeiro sacerdócio, vivendo para servir e não para servir-se? Infelizmente, muitos entram para a vida pública e lá se corrompem. Ou melhor, a política não corrompe, revela o corrompido. É possível Isso é forte. alguém manter integridade e precisamos disso. Agora, homens chamados para o púlpito, para o ministério, pastores, como a minha experiência, não deve nunca pleitear um cargo eletivo. Eu também concordo com isso. Ele deve focar no ministério. Eu também no concordo chamado. com isso. Pastor é pastor. Outra coisa que nós combatemos é qualquer tipo de barganha, de venda de voto, sabe? O povo é livre, ninguém é dono do voto de ninguém. O que nós, como líderes religiosos, precisamos é trabalhar princípios. Princípios que devem nortear a vida de um candidato. Se ele é honesto, se ele tem ficha limpa, não é? Sim. Se ele é vocacionado, se ele é capacitado, Sim. na hora de selecionar, a gente vai fazer essa seleção. Mas nunca botar no púlpito e dizer esse é candidato da igreja, e muito menos barganhar, trocar por favores, por interesses. Então a Casa da Bênção hoje, com seus 60 anos, ela não trabalha nem com barganha e nem força os seus membros a votar em quem seja. Não. A gente trabalha com princípios. Sim. Evidentemente. Você pode sugerir, lógico. Pode sugerir, Sim. Exatamente. Nós temos fulano, cicrano, que é homens e mulheres de Deus, que contêm ou mantêm esses princípios, e os irmãos têm opção, mas você não vai fazer nada em troca de nada. Uau. Estamos chegando no nosso final da entrevista, apóstolo. Depois vamos trazer o senhor na 9ª temporada, que é no outro estúdio. Esse aqui é o imparcial de férias mais leve. Depois vamos conversar sobre outras situações. Tinha um vídeo do Marcos Muro, eu não vou passar, mas aquele vídeo do Marcos Muro, coloca ele aqui rapidamente. Cadê o Vitor? O Vitor foi embora? Vai lá, Vitão. Chega aí, Vitão. Coloca pra nós esse vídeo rapidão aí, um pouquinho. Não precisa nem colocar o áudio não, tá? Nesse vídeo não, o outro. Não precisa nem colocar o áudio não. Aqui, esse momento... Esse aqui sou eu, você sabe, né? É você? Aqui é eu aqui, ó. Uau, é eu mesmo. aqui, ó. Sou eu aqui, ó. Lá daqui, ó. Uau, você estava nesse dia memorável. Eu estava nesse dia memorável. Que Olha. o Senhor, que Deus chamou o Senhor ali. E ali, para quem tem um discernimento espiritual, essa mensagem era passagem de bastão. Eu lembro muito bem ela. Exatamente. E ali estava falando, como o Senhor recebe isso aí? Aquele menino lá, 17 anos, lá de Campo do Meio, de Lafayette, daquela região, de repente recebe uma palavra profética dessa que vai continuar o legado do apóstolo de Oliveira. Como foi isso, apóstolo? Irmão, só a graça de Deus, né? Só a Você graça. conseguiu dormir depois? Infalível graça, maravilhosa graça, não deu uma dor de incomparável barriga, graça. não? Deu, Deu, agonia, com certeza, né? O apóstolo Doriel é um homem insubstituível, né? Um homem guerreiro, um homem que marcou muito a história da igreja, não só em Brasília, mas no Brasil. Só a graça de Deus e a equipe pastoral, ministerial que nós temos que dá Sim. sustento.
E a gente está aí tocando o barco. Uau, esse legado extraordinário do apóstolo Doriel. Apóstolo da Casa e da a minha Bênção. palavra também de gratidão à missionária Ruth, né? Sim. Ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Sabe que eu entrevistei ela aqui? Pois é, eu soube. Um beijão para ela. Tive ontem visitando na sua residência. Né? Oramos junto, foi um tempo muito precioso. Amém. Apóstolo, tinha muitos assuntos para falar com o senhor, só que o nosso tempo é corrido, estamos encerrando, mas nós temos o nosso ping-pongzinho, nosso bate-bola jogo rápido, que é Jair de Oliveira sem filtros. Vamos lá. Uma música pro senhor. Uau! Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Uma frase. Uma frase. Uau! Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Um livro. Um livro. Vamos lá. O Peregrino. O Peregrino. Um arrependimento. Você tem? Um arrependimento. Uau! Acho que todo arrependimento já foi expressado diante de Deus. Um sonho. Um sonho. Ver um grande avivamento no Brasil, com milhões e milhões de decisões, conhecendo Cristo, seguindo o evangelho genuíno. Jair de Oliveira, quando eu crescer, eu quero ser? Igual a Jesus. Família para você, apóstolo? É a base fundamental, é a célula máter da sociedade, é o maior patrimônio. A Casa da Bênção? Casa da Bênção. Igreja abençoada, levantada por Deus, com propósito de ganhar milhões de almas. O senhor tem medo da morte? Não, em absoluto. A morte será uma passagem, né? Será uma promoção, né? Para a glória celestial. A vida para você, apóstolo Jair de Oliveira? A vida é uma dádiva de Deus, frágil. A Bíblia compara a vida, a sua fragilidade, como um conto ligeiro, como uma sombra que declina, como uma flor que aparece vistosa e de repente murcha e seca-se. E para encerrar, se o senhor tivesse a oportunidade agora de fazer uma ligação para aquele menino de 8 anos lá em Campo do Meio, o que o senhor falaria para ele? Eu diria: Jair, persevere, siga Jesus, dedique toda a sua vida, porque vale a pena servir a Deus. Uau. E dedicar a vida em prol dos outros, para que no final, Jair, você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da vida espera por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu acho mais lindo no seu, apóstolo? Que toda vida que o senhor fala sobre almas, o senhor se emociona. É a paixão, né? A paixão é um sentimento mais forte que a morte. Mais vale um homem apaixonado por uma causa do que 100 inertes. Porque eu sei que o senhor não é... Todos nós temos alguma coisa de vaidade, mas isso não te preenche. Mas o senhor hoje está à frente dos maiores ministérios do Brasil. E o senhor poderia, com muitos outros homens aí que não são muitos, são poucos, que não estão nem aí para o evangelho, se ensoberbecer. Mas eu ainda vejo no senhor essa paixão por almas. Isso é muito lindo, apóstolo. Que o senhor continue assim. Amém. O senhor é referencial. Eu te agradeço por me receber novamente na Casa da Bênção. Uma igreja que eu estava nas ruas há 20 anos. O apóstolo Doriel de Oliveira me tirou das ruas, me deu um teto, me deu comida. E tenha certeza que da mesma forma que eu fui leal a ele, ser leal ao senhor, eu declaro publicamente, da mesma forma que eu empunhei a espada, empunhei para o senhor. E o senhor tem meu respeito e minha honra. Que Deus abençoe sua vida, apóstolo. É uma honra estar do seu lado. Muito obrigado, Marcos. Foi um prazer estar aqui no seu programa. Eu quero externar aqui nossa admiração pela sua dedicação, capacidade que Deus lhe deu, dons, talentos, habilidades, né? Além de jornalista, você é pastor desse ministério. Amém. Um homem que toca
canta, ministro Só do não louvor, danço. ministro da palavra. Só não danço. Descobri o seu talento, eu não sabia, hein? Depois de ouvi-lo pela primeira vez, falei, uau, Estamos que coisa aí, linda. apóstolo. Onde a palavra falada muitas vezes não chega, a cantada penetra. Sim. O poder da música é extraordinário. O senhor Parabéns a você Amém. pelo programa. Amém. O senhor tem vários livros, esse aqui é um deles, é a biografia Jair de Oliveira, Uma Vida Plantando Igrejas. Você pode adquirir esse livro, perdão. Tem na internet, apóstolo, só lá tem aqui os telefones, ó. Tem alguns telefones, Casa Publicadora, Ok. ICB. Você pode entrar agora no Instagram, Casa Publicadora ICB, pelo Facebook também, Casa Publicadora ICB. Tem alguns telefones aqui, 61 30 33 9000, 9900 e o 999 98 7654. Esses contatos a gente vai estar colocando na tela aí, tá bom? É um livro, comecei a ler ele ontem, um livro muito bom. Já li vários livros da Apóstolo Oliveira, tem um aqui também, ó. Ok. O Jubileu também, eu já li Ok. vários, sempre eu Eu gosto tenho, de na ler. verdade, 7 livros. 7 livros, publicados, Batalha Espiritual, Sim. A Missão da Igreja. Esses todos o senhor encontra lá na todos Casa na Publicadora. Casa Publicadora, exatamente. Então tá aqui, ó, com a missionária Graça. Missionária Graça, um beijão pra senhora, viu? Amo a senhora, tudo paixão. Deus te abençoe a senhora, apóstolo Jair, o senhor também. Pra você que ficou conosco até agora, foi uma honra, apóstolo. Uma Um grande honra. abraço, meu querido irmão Marcos. Pra você que ficou conosco até agora, o Imparcial continua. Nós teremos entrevista semana que vem com o reverendo Caio Fábio, teremos com o JT do Metal Nobre e outras personalidades nesse especial de férias. Mas a nona temporada tá chegando. Acesse portalimparcial.com.br, portalimparcial.com.br, siga nossas redes sociais, Marcos Imparcial, e voltamos pro Facebook. Eu ganhei uma ação contra o Facebook, viu, apóstolo? Ok. Ganhei um processo contra o Facebook e me entregou de volta a minha página. Parabéns. Tá vendo, Marquinhos Zuckerberg? Ainda vai ter que pagar a multazinha pra mim, boa, viu? Um abraço, um beijo no seu coração. É imparcial, é jornalismo com seriedade e até a próxima.